Essa é a tendência, Gabardo. Nesse momento faz 17 graus aqui em Lima, mas à beira do Pacífico, né, com a brisa do mar, um pouco mais fria essa temperatura. De fato, Gabardo, esse jogo contra o Aliança Lima é uma partida importante para o Grêmio. O técnico Mano Menezes, ele prepara a novidade, que é a entrada do Edenilson no time titular. E aí o candidato natural a sair da equipe com a entrada do Edenilson é o Cristaldo. Seja pela questão da atuação contra o Cruzeiro, criticada por muitos, ou então pelo fato de que o Mano indicou depois do jogo em Minas Gerais que o time poderia ter sido mais defensivo, talvez com uma atuação que sustentasse mais o resultado e os embates físicos contra o Cruzeiro. Então, seguindo essa lógica, para o jogo de hoje, se o Edenilson é titular, e esta é a informação, o candidato à saída é o Cristaldo. Logo, Gabardo, o time deve ter, entre os titulares, a volta do Dodi, a entrada do Edenilson e, nesse caso, a manutenção do Vila Sante, que não tinha jogado contra o São José na semana passada, mas foi titular contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Numa ideia de um jogo que vai ser muito físico, e será aqui no Alejandro Villanueva hoje à noite, mas também de um Aliança Lima que coloca suas fichas justamente nesse confronto de ida. O Grêmio imagina que o Aliança Lima vai propor também, vai tentar fazer o seu resultado, porque na Arena o Grêmio é quem vai fazer um caldeirão em Porto Alegre. Eu acho que é uma boa medida. O Grêmio sofreu, né, com o meio-campo muito aberto na partida contra o Cruzeiro. Como é que deve ficar então a escalação do Grêmio para o jogo desta noite? A partir então, Gabardo, da entrada do Edenilson, o time deve ser confirmado com Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner, Leonardo e Kahneman. Estou apostando ainda numa manutenção da dupla de zaga titular contra o Cruzeiro, com o Marlon voltando à lateral esquerda. Meio campo de Vila Sante, Dodi e Edenilson, Alisson pela direita, Amuso pela esquerda e André Henrique no comando de ataque. Não descarto, Gabardo, que o Aravena, por exemplo, possa ganhar uma oportunidade na vaga do Amuso, mas aí é mais uma questão técnica, de característica, do que o Mano entender ser mais necessário, já que ele já destacou que o Aravena, nas vezes em que foi utilizado por ele, nos treinos em que ele observou, ele entendeu o Aravena como um atacante de lado, mas que joga mais construindo as jogadas por dentro. E o Amuso é mais aquele atacante que joga pisando na linha, mais aberto. E aí seria uma característica a ser levada em consideração pelo Mano para escolher entre os dois pontos. Mas por enquanto, aposto minhas fichas ainda numa titularidade do Amuso mais uma vez. Bom, jogo hoje, 9h30. E aí depois no final de semana o Grêmio tem o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e o jogo da volta contra o Aliança na quarta-feira da semana que vem, também 9h30 na Arena do Grêmio. Com promoção de ingressos, com ingressos mais baratos, e vai ser na semana que vem o primeiro jogo na Arena, depois do anúncio da compra da gestão do estádio, né? Então vai ser um momento muito especial e certamente com um grande público no estádio do Grêmio. Mas tem que trazer um bom resultado aí de Lima, no Peru. Como é que está o ambiente? Você falou há pouco, né, sobre um ambiente de pressão para cima do Grêmio, né, com o estádio recebendo um grande público. O que está para falar mais sobre isso e também sobre esse adversário, o Aliança? Gabardo, tô aqui em mãos, tô mostrando no YouTube de GZH a capa do jornal Líbero, principal jornal esportivo aqui do Peru, que diz a seguinte manchete na capa: por outra façanha. E a foto do Guerreiro, de outros jogadores da equipe do Aliança Lima. Destaque também nas páginas internas do jornal, Gabardo, para a presença de público. São 30 mil torcedores esperados nessa partida. O governo peruano liberou, ou voltou a liberar, a entrada de instrumentos e também de bandeiras, e esse é um destaque do jornal peruano Todo o Esporte, um dos jornais que trata apenas de esportes, e claro, tem o futebol também como carro-chefe. A capa do Todo o Esporte que fala: quero te ver, Aliança. E nas páginas internas também trata do jogo como a partida em que o Aliança Lima pode fazer um resultado suficiente para tentar defender uma vantagem, Gabardo, em Porto Alegre. Então o Aliança Lima coloca essas apostas no jogo da ida e tenta fazer o resultado aqui, hoje à noite. O técnico Néstor Gorosito, ele vai dar novamente a titularidade do comando de ataque ao Guerreiro. Isto é praticamente um consenso aqui em Lima. O Barco seria uma alternativa, ele inclusive jogou no fim de semana, ele foi o titular contra a Universidade Cajamarca, jogo em que o placar foi 0-0 e por isso a equipe do Aliança Lima não foi campeã da primeira metade do campeonato peruano. Gabardo, além disso, o Kevin Quevedo, um dos
titulares pela ponta da equipe do Aliança Lima está de volta. É um reforço comemorado também pelos torcedores do Aliança Lima. E havia uma dúvida sobre o Eric Castillo, outro jogador importante, o outro ponta da equipe da casa. Ele saiu mais cedo do jogo do fim de semana com dores musculares, passou por um exame de imagem, mas, Gabardo, todos os jornalistas aqui acreditam que ele vai para o jogo, que ele treinou ontem e vai para o jogo hoje. É um ambiente de pressão, o estádio, Gabardo, tem aquele estilo antigo, a arquibancada é mais próxima do gramado, existe aquela infraestrutura que privilegia a acústica, né, que retém o som, faz aquela ressonância dentro do estádio. É uma capacidade hoje de 33 mil torcedores, são 30 mil esperados, apenas 150 destes 30 mil são torcedores do Grêmio, então vai sim ser um ambiente de muita pressão para o time do técnico Mano Menezes hoje à noite, a partir das 9h30 no horário de Brasília, 7h30 aqui no horário local de Lima.